a Claro, você se conecta mais com o que ama. É muita velocidade e estabilidade para se conectar com suas séries, novelas, shows, redes sociais e muito mais. Então aproveite essa oferta. Assine Claro Fibra de 350 MB e leve 500 MB, mais Globoplay incluso por R$ 49,90 por mês no Multi nos 6 primeiros meses. Ligue para 0800 720 1234, vá até uma loja ou acesse claro.com.br. Claro, você merece o novo. Consulte condições de aquisição. Histórias de Gramado. Oferecimento Lagueto Golden, multipropriedades e Claro. Com a Claro você se conecta com o que ama. Boa noite a todos, estamos iniciando mais um episódio de Histórias de Gramado. Como vocês estão vendo hoje no estúdio, aqui no Festures, no Parque do Serra Park, né? O Serra Park mudou, né? E estamos aí acompanhando a 37ª edição do Festures, fantástica. Hoje Festures tem 17 mil pessoas que confirmaram já a presença aqui, 2.500 marcas, mais de 60 países presentes. Então é um evento fantástico e com um crescimento em torno de 15% em relação ao evento do ano passado. Estamos aqui com o apoio da Golden Lagueto Multipropriedade e da Claro. Claro, que fica na São Pedro 514. Sempre é importante consultar nossos atendentes, porque a Claro sempre tem alguma oferta para você. Minha convidada hoje está aqui trabalhando também aqui na Festures, né, prestando seu serviço aqui, mas principalmente tem uma história muito grande com Gramado, ligada à cultura, ligada ao turismo, que é a nossa Débora Irion. Um prazer te receber aqui, Débora. Tudo bem, Luia, tudo bem. Prazer em estar aqui, poder conversar contigo. Isso. E falar um pouquinho a respeito desse tempo que eu vivo em Gramado. É isso aí, a Débora é daquelas pessoas que vieram para Gramado aí cerca de 40 anos, né, 40 Débora? Anos. E já se integraram ao nosso dia a dia, já se integraram a Gramado de corpo e alma, né? E tem muita contribuição já que depois nós vamos falar, né? Mas Débora, conta um pouquinho aí, quem é a Débora. Como é que chegou em Gramado? Sei que a tua origem é de Santa Maria, né? Sim, eu sou Quer contar um pouquinho aí da tua vida antes de Gramado? Sim. Então, eu sou natural de Santa Maria, tá? Morei lá até os 21 anos e depois vim para Gramado. Me formei em artes plásticas, fiz uma especialização em decoração de interiores e foram os meus primeiros trabalhos em Gramado, foram dentro dessa área de decoração. Eu trabalhei, desenhei móveis, meu primeiro emprego foi desenhar móveis lá, trabalhava com o Décio, com o André Tisotti. Depois nasceu o primeiro filho, o Bruno, e eu entrei em licença maternidade, pensei, não, agora vou ser mãe, vou dar uma paradinha e tal. Eis que surge um convite para eu ir para o Mazotti. Então também lá eu trabalhei alguns anos nos móveis Mazotti, lá com o Álvaro, com a Wanda. Trabalhei um período lá e passou-se mais um tempo, as coisas foram acontecendo e surgindo oportunidades de trabalhar na área de gastronomia com projetos de decoração, do chocolate. E então eu abri meu próprio negócio como decoradora. Fui trabalhando... Mas assim, é formada em artes plásticas, sim, né? Lá em Santa Maria. E lá em Santa Maria, tu chegou a ter alguma atividade? Tu estudou, deve ser na Universidade Federal, provavelmente, sim, Santa Maria. Uhum. Como é que foi a tua formação, assim, Débora? Sim, eu, na verdade, não cheguei a trabalhar em Santa Maria. Certo. Porque eu vim logo em seguida. Eu tinha 21 anos, a universidade entrou em greve, inclusive o meu diploma foi depois. Eu tive que voltar a Santa Maria para concluir o curso. Universidade Federal, teve greve e tal. Né? Eu vim para Gramado, eu casei, vim morar aqui, né? E então a minha atuação profissional foi direto em Gramado. Então eu tenho um vínculo assim. Eu sempre digo que eu tenho as raízes em Santa Maria,
mas que a minha alma, os meus frutos aconteceram em Gramado, né? Não só como frutos como ser mãe, mas frutos como profissional, né? Passou-se muitos anos, depois eu comecei a trabalhar com a escultura, claro, né? Eu me dediquei. Tu é conhecida, né? Eu até me retirei um pouco. Tinha algumas pessoas que diziam, nossa, Débora, voltasse a trabalhar, está trabalhando na Secretaria da Cultura, né? Que eu fui a convite lá do Ricardo. Mas eu fiquei 10 anos me dedicando à escultura, até que eu tive coragem de começar a expor, né? O artista é muito introvertido, o trabalho do artista plástico é muito solitário. Então, chegou uma hora que eu digo, não, tá na hora de ir para a rua, de mostrar o que a Débora faz como artista, né? Sim. Mas assim, Débora, quando tu chegou em Gramado, né? Tu já comentou teu primeiro emprego, primeiro trabalho e tal. Mas como é que era o Gramado quando tu chegou aqui? Gente, o que tu lembra, assim, Gramado como um todo? Porque tu, como tem essa formação em arte plástica, tu deve ser muito observadora. Exato. Então, como é que era o Gramado de 40 anos atrás? Bom, a primeira vez que eu vim a Gramado, eu vim com 13 anos. Meu pai era médico e tinha um congresso no Hotel Serra Azul, de medicina e tal. Eu era criança, foi a primeira vez, assim. Gente, era uma cidade, primeiro que eu achava o frio, era inverno, surreal em relação à minha cidade, que é uma cidade quente e tal, né? E depois, quando eu cheguei em Gramado, com 21 anos, uma das coisas que mais me chamava a atenção era a tranquilidade de uma cidade que tinha uma energia imensa de natureza e uma visibilidade enorme fora de Gramado. Quer dizer, eu era criança, todo mundo já queria vir para Gramado. Já ouvia falar. Eu já ouvia falar. Né? E o desenvolvimento que aqui acontece, né? Todas as pessoas que vêm morar em Gramado se apaixonam. A gente se torna gramadense nato, né? Mesmo vindo de outro local. Então, isso sempre me chamou a atenção dessa característica das pessoas que vêm para Gramado e do acolhimento que Gramado traz para a gente, né? Naquela época tu já tinha isso? Sim, o acolhimento. Já sentia isso, uma coisa muito forte, muito presente no gramadense, a hospitalidade com o turista, com quem vem para cá, né? E na realidade, assim, Débora, olhando assim no aspecto da cidade como um todo, as casas, os prédios, como é que era a Borges de Medeiros da época, o que era a programação de gastronomia, lancheria, café, restaurante, o que tu lembra assim da época? Eu cheguei em Gramado há 40 anos, então exatamente no primeiro ano do Natal Luz, né? É então, verdade, está comemorando 40 edições. Eu tenho a mesma idade do Natal Luz aqui. Tá certo. E eu lembro bem da mobilização comunitária, né? Das pessoas que criaram o evento, que deram suporte a isso para que isso tivesse um engajamento tão grande, né? E me lembro bem da Borges de Medeiros, eram mais casas, né, Luia? E assim, tinha o quê? O Serra Azul, o Três Reis, o Napolitano, família Bazan. Isso, que eram os restaurantes que tinham ali no centro, não tinham lojas praticamente, algumas malharias, a Lucirene, a Anne Rose, e mudou muito, né? Cresceu muito. Eu lembro de estacionar o carro para ir no mercado, no Super César, que era o único que tinha ali no centro, e eu deixava a chave dentro do carro, na ignição, não tinha movimento, todo mundo se conhecia, né? Sim. Então, isso é... Mas assim, dentro dessa tranquilidade, cidade, vila, vocês foram morar onde? Tu foi morar onde aqui dentro de Gramado? Qual é a... Eu morei no final da Borges, num prédio. Em qual o sentido? No sentido Rio-Sul. Rio-Sul, tá. Isso, sim. O gramadense entende por aí, né? Não é a Praça das Bandeiras. Já praticamente era fora do centro, né? Sim. Mas hoje não.
E aquela região, por exemplo, ali em torno que tu estava residindo, também devia ter bem menos propriedade. Tinha hoje. Sim. Quem é que eram os teus vizinhos, tu lembra? O Hotel Querência, tá. Eu morava pertinho, do outro lado da rua, na esquina, ali do lado da casa da Dona Lourdes Gil. Certo. Eu morava no apartamento da mãe da Rita Gil. Lá da casa do seu Hortêncio ali. Isso. Eram os vizinhos. Pertinho ali morava o Paulo Cardoso, que era designer. Tá. Na época, assim, eu cheguei e comecei a desenhar móveis. Ele veio dizendo, olha, eu desenho móveis, foi se apresentar e tal. A Marília Daros, num baile da Recreio, eu tinha colocado, sem ainda ter nenhuma perspectiva de algum trabalho concreto, eu coloquei um anúnciozinho no Jornal de Gramado, Mica, tá, dizendo, olha, eu sou designer de móveis, decoradora, eu não trabalhava como artista plástica naquela época, decoradora e tal. E a Marília veio no baile da Recreio e me disse, escuta, o que é que tu fazes? Eu sou a Marília também era formada em artes plásticas. Designer de móveis e tal. E depois, mais adiante, quando eu vinha ter um escritório particular meu ali, eu tinha um sócio que era o Didi. Sim. Te lembra do Didi? Edilberto Dalemoli. Infelizmente, morreu de uma forma trágica, né? Sim. Foi meu sócio, a gente tinha esse escritório de decoração juntos. E a Marília, nesse período, os alunos da Marília faziam estágio comigo. De desenho, de perspectiva, desenho técnico. E ali, tu chegou a trabalhar com alguma escola, não? Só fazia... Não. E dentro dessa, até a tua relação com a Marília, uma pessoa que também faleceu relativamente jovem, né? E também deixou um legado em termos de pesquisas e tal. Então, assim, nessa tua convivência com ela, e alguma ação, alguma atividade, alguma coisa tua teve a ver com esse trabalho da Marília de resgate da história? O fato de eu ter trabalhado esse período, 4 anos ali na Secretaria da Cultura, eu abracei, quer dizer, a coisa aflorou esse lado da pesquisa, no sentido de preservação de patrimônio histórico, né, os nossos museus, né, o Gudaros, a Casa do Major, Museu do Trem. Então, essas coisas, eu já conversava com a Marília lá, mas assim, mais distante. Tem um fato que aconteceu interessante. Um dia encontrei com ela na rua, ali pertinho da Câmara de Vereadores. Ela disse, escuta, Débora, tu é escultora, já trabalhava com escultura. E ela disse, escuta, não te incomoda passar na frente da escultura do Eliezer de Carvalho e ele está sem batuta? Ela fazia pior que o pessoal roubava a batuta dele. Roubaram várias vezes. E eu disse para ela, Marília, tu sabe que tem razão, eu vou ver o que eu posso fazer. Entrei em contato com o autor da escultura, que é o Yuri Petrov, um escultor russo radicalizado. Ele morava ali na Príncipe, né? Não, ele mora em Porto Alegre. Eu não sei se ele chegou a morar aqui. Não, era um outro escultor ali, trabalhava mais com cerâmica e coisa assim. Tá, eu pedi para ele, eu digo, olha, o escultor é uma questão ética, sim, o escultor é vivo, a prioridade de fazer qualquer coisa é dele. Aí entrei em contato com ele e pedi para ele me autorizar a devolver a batuta para o maestro. Então eu fiz a batuta e ele me disse assim, Débora, só o seguinte, já roubaram a batuta várias vezes, eu já fiz essa batuta acho que 3 vezes ele fez. Então, o que eu fiz? E a batuta tá lá, tá? Eu fiz uma adaptação. Em vez de fazer a batuta de bronze, porque o bronze é um metal mais macio, tá? Certo. Então, numa superfície muito pequena, é muito fácil. As pessoas, eu acho que até nem era intencional, subiam para tirar foto, se apoiavam ali e quebravam a batuta. Aquela batuta hoje, ela é feita de aço. E daí eu fiz uma pátina na batuta para que não quebre. Então tá lá a batuta. Entendi. Isso tem a ver então com a Marília. Mas tem. E dentro
desse contexto assim cultural de Gramado, né? E na área de tua atuação. Então, dentro dos móveis, tu tem a tua história, porque aí tu citou 2 empresas muito tradicionais de Gramado, né? Hoje o Mazotti se dividiu, mas continua. O Álvaro ali, com o Alexandre, o Beto, o Joel tá com a Rude, né? Esquadrias, tinha esquadrias, aí o Serra Móveis lá continua e crescendo sempre, né? Mas essa parte assim vamos lá, escultura, tu fazia trabalho mais pro gramadense, pessoal de fora, alguns projetos especiais, como é que começou a atuar? Eu fui desenvolvendo uma série, começou até meio brincadeira. Estava em casa, eu morei muito tempo em um sítio, então eu peguei, tinha feito a virada do ano de 99 para 2000, tá? Fizemos uma festa que veio a minha família e tal, e sobrou muita argila. E eu comecei a modelar, tá? Eu tinha uma experiência da faculdade, eu tive um professor de escultura que me dizia na época, 20 anos antes, que era o caminho que eu devia trilhar, era a escultura. Eu não acreditava muito, achava que profissionalmente eu não teria uma renda e tal, né? É um caminho mais difícil, né? Então fui para decoração de interiores. E eu fiz uma série, fiz a minha primeira exposição, fiz uma série, fiz esculturas bem figurativas de cavalo, eram cavalos. E depois eu fiz outras séries e foram surgindo contratações também, independente das esculturas que para exposição, como todo artista faz e tal, surgiram outros trabalhos, inclusive alguns indicados por ti. Sim. É verdade. Tem aliás, aquele do Gramadense lá do Vitor Bolivar, o memorial grande, do né? Gramadense. Claro, e outros troféus também. O troféu que se chama Marília Dários. Da e tu nem cultura. Sabia que eu tinha uma história, né? Que eu fiz, então, com o símbolo do grão, da capa de um dos livros dela e tal. Aí foram surgindo, e uma coisa vai puxando a outra, né? E dentro desse trabalho, além de ter ficado conhecido, hoje tu é reconhecida, né? Não só a nível de município regional, quando é que tu começou a fazer exposições, ou tu chegou a fazer alguma, nunca fez uma exposição própria tua? Sim, sempre foi coletiva? Não, eu fiz individuais, eu fiz só 3, tá? Eu sempre gostei mais de participar de exposições coletivas. Eu acho que é um momento de troca entre os artistas, assim, de se conhecer e tal. Mas eu tenho uma trajetória, participei de exposições internacionais. Eu participei 4 anos no Louvre, do Carrossel do Louvre. Eu fazia parte de uma associação da América do Sul, tá? E na Colômbia, Argentina, Uruguai, Chile. Então eu participei de muitas exposições coletivas através dessa associação, que se chama MAI Colômbia, e por tudo por aí, pelo Brasil, em algumas... E para um artista, por exemplo, o local que tu convive, por exemplo, o caso Gramado, ele ajuda na criatividade ou não importa? Ajuda, não. É inspirador, né? A natureza, eu acho que toda esse conjunto de fatores que unem Gramado, que é a natureza, o turismo, a cultura, isso é muito inspirador. Eu me descobri escultora em Gramado, tá? Então foi aqui que essa Débora aconteceu. Então foi uma coisa muito forte e muito apaixonante, porque as minhas obras são inspiradas em natureza, todas elas, as séries todas que eu trabalho, né? Que partem da terracota, que é a argila, tá? E dali eu trabalho em outros materiais também, porque tu faz o protótipo, a forma, o original, para depois fazer formas, e eu reproduzo em metal, em resina. Então... E no dia a dia, vamos dizer, alguém vai te encomendar um projeto, um trabalho, vamos dizer assim,
isso também tu, além de estudar, obviamente, o tema, muitas vezes tu te apoia no teu entorno, vamos dizer assim. Sim. Pega elementos do teu entorno. Sem dúvida. Primeiro tem que saber exatamente o que o cliente quer, né? Baseado no que o cliente quer, eu desenvolvo um anteprojeto, né? Para apresentar, faço um protótipo de uma escultura miniatura, por exemplo, se for para ser uma escultura em grande dimensão. A última que eu fiz é ali num prédio, no Três Marias, de Marias, né? Três Marias. Sim. Tá, então uma escultura de uma santa, isso. Então aquela escultura, eu fiz uma miniatura. Da miniatura eu fiz um projeto, para apresentar e todas as dimensões passei para um programa de computador, né, para depois ampliar ela e fazer ela num tamanho grande. Num tamanho encomendado. Eu lembro que há uns anos atrás tu estava tentando aí um projeto bem interessante e até tem a ver um pouco com esse teu trabalho ali no Jobim, que era que os prédios, os condomínios tivessem obra de arte de gramadeira. Explica um pouco isso aí, porque é bem interessante. Eu acho que é um projeto que ele pode... na Câmara. Pois é. Podia comentar um pouquinho sobre esse projeto, a tua ideia? Então, existe em Porto Alegre uma associação de escultores, se chama ERGS, a qual eu faço parte, e lá tem uma lei para ter obras de arte em edificações, né? Foi baseado nessa ideia de Porto Alegre, que eu achei que Gramado, por ser uma cidade turística, artística, a gente tem um leque de pessoas e artistas em Gramado incríveis, assim. E cada vez cresce mais. Então, nós somos uma cidade cultural, uma cidade que é um celeiro de artistas. Então, eu acho que seria uma oportunidade de que Gramado tivesse uma espécie de museu a céu aberto, tá? Ou talvez, não só em edificações, ou talvez um local, algum parque que pudesse ter esculturas, um parque que tivesse esculturas, né? E ali se agregaria os artistas locais, lógico, outros artistas, não se pode limitar só aos artistas locais, mas eu acho que primordialmente valorizar os nossos artistas locais, né? E dentro da cultura, eu te falo antes, Gramado ele realmente é muito rico em pessoas com criatividade e tal. Como é que tu vê a cultura como todo em Gramado? Não só essa parte de artes plásticas, enfim, mas a cultura como um todo, nossas crianças, o que é dado de condições aí para o gramadense poder, vamos dizer assim, descobrir seu talento. Porque as pessoas talvez têm o dom, mas precisam ser motivadas para inspirar. Como é que tu vê assim, Gramado como um todo nessa área? Eu acho que, é claro, tem que começar na base, né? Lá nas crianças e tal, nas escolas. Tem alguns projetos sendo desenvolvidos, a gente trabalhou lá na Secretaria da Cultura e tinha o projeto Transformarte, que segue. Então, isso tudo eu acho que tem que ser cada vez mais incentivado, né? Para que realmente se descubra talentos, né? Às vezes, uma professora lá sabe, o menino tal, o fulano, o Beltrano, tem o dom de desenhar ou de tocar um instrumento, enfim, né? Então tem uma diversidade muito grande. Eu acho que o próprio fato, por exemplo, de nós termos uma orquestra sinfônica, ver o quanto cresceu a música em Gramado. Né? Orquestra jovem agora também, orquestra jovem e tal. Então eu acho que as artes plásticas têm muito a crescer em Gramado. Tem que ser mais incentivado nesse sentido. E outra coisa muito importante é a preservação do nosso patrimônio histórico, né? Há pouco, o ano passado, reinauguramos o Museu do Trem, né, Luia? Está tão bonito. Acho que as pessoas as pessoas, nós, gramadenses, precisamos ir para dentro do museu. Né? O Museu do Trem lá é muito legal. Ali a Casa do Major também, que ela foi restaurada também, ela é muito boa, né? Há pouco a gente
realizou uma capacitação através da Secretaria de Turismo, em parceria com a Cultura, lá no Museu do Trem, né? Enfim, para o trade, para as pessoas, porque dentro do museu, porque as pessoas não têm ideia do que nós temos nos museus. Ainda tem muito para melhorar, claro. Inclusive, talvez resgatar acervo para que cresça. Muitas vezes as famílias têm em casa materiais que seriam importantes a nível de história, interior, de resgate, né? No interior também tem muita coisa. Sabe que, tu falaste no interior, a Secretaria de Cultura faz um trabalho também com artistas plásticos no interior, né? Que eles vão para uma colônia e ali fazem trabalhos, né? Pinturas. Sim, eu não lembro o nome do projeto. Não o projeto, mas aquele foi um projeto que veio através de um edital. Do edital. Que é o Gramado Natural, que é do Aldir Blanc, não? Isso. A Luana Michel e o Alessandro Miller. E esse projeto, que é de pintar ao ar livre, começou reunindo um grupo de artistas. O ano passado foi o primeiro ano, este ano foi o segundo. Vem crescendo e vai crescer muito. Eu entendo como um projeto que veio para ficar, para ser marca de Gramado, para ser de Gramado. Mostra o interior, a arte de Gramado. Ele é bem interessante, exatamente isso. Porque o nosso interior é muito rico, né? Em paisagens, em história, né? Como um todo, né? E hoje nós recebemos, o próprio Festures aqui, fala em tantos milhões de visitantes, 8 milhões de visitantes, 9 e tal. O visitante chega aqui, ele vê uma cidade com atrativos em todas as áreas, desde a parte arquitetônica, com os parques, enfim, gastronomia, hotelaria, tudo, né? Mas, para quem tem uma visão assim mais cultural, mais artística, vamos dizer assim, o que tu entende assim que Gramado precisaria fazer, Gramado como cidade, como um todo, para não perder aquele ar de interior, aquele essência, ar de quando tu chegou há 40 anos atrás, a sua essência. Porque é uma preocupação. Eu considero Gramado ainda, quem chega aqui, uma cidade pequena, bem cuidada, bonita, segura, mas assim, no teu olhar artístico, vamos dizer assim, e com certeza olhando também a parte arquitetônica, mobilidade, o que tu acha que nós temos que ter de cuidado para não perder essa característica? Eu acho que tem, então, controlar um pouquinho e manter, né? É lógico, não tem como se frear o crescimento, mas manter o que os prédios tenham um determinado estilo, né? Que não descaracterize essa imagem que a gente tem de Gramado, que é tão... isso acontece em Gramado, a gente não pode dizer que não acontece, mas que isso continue sempre, né? Resgatar um pouco o nosso interior, né? O turismo rural, que também é um projeto da Secretaria de Turismo, é importante para levar os visitantes para lá, que ainda tem essas casas pitorescas, a gente vê a essência do nosso colono, como ele planta, como ele cuida, como faz o pão, né? Então, todas essas coisas. E importante resgatar isso também através da arte, né? Com a pintura, com a escultura, para que haja esse engajamento. Eu sei do projeto Gramado Natural, que eles, nessas caminhadas pelo interior, a receptividade foi muito grande. Aparentemente poderia parecer uma coisa meio estranha, alguém parado lá na frente da tua casa pintando, ou querendo entrar no teu sítio para observar a natureza. E isso é muito importante, eu acho que tem muito ainda a crescer. Então, acho que essas coisas preservam a história, a cultura da cidade. Né? E Gramado tem, lá no início, dos anos 70, teve uma feira que ela foi muito importante para Gramado, que foi a FEARTE. Eu até participei já das primeiras aí, que eu estava já começando aí na área pública, e aquilo foi muito importante, porque ela fez eu diria assim, ela mostrou para o gramadense, enfim,
tudo o poder que nós tínhamos e não sabíamos. Que é o caso aí da parte de móveis, cerâmica, malhas, o artesanato como um todo, né? E dali, segundo as pessoas que têm essa visão, surgiu então o próprio setor moveleiro, que foi muito grande. Hoje diminuiu em termos de empresas, mas muitos surgiram ali, né? Então, tu acha que hoje teríamos espaço para uma nova Fiart? Eu falo isso porque tem um grupo de pessoas que estão querendo voltar com a Fiart. Eu acho que nós teríamos... Eu vim numa Fiart, uma excursão da faculdade, para tu ver como era forte, né? Já o nome da Fiart. Então, eu devia ter 18, 19 anos, nós íamos em excursão, 2 ônibus, tá? Para ver a Fiart, porque já era uma referência como arte, como potencial, assim, e de agregar conteúdo para universitários. Quer dizer, uma coisa que eram pessoas locais aqui fazendo seu artesanato, e vinham outros locais do Brasil, eu lembro, era muito legal. Tinha culinária. Até da América do Sul, de alguns países. Tinha culinária. Grupos folclóricos. Eu acho que seria importantíssimo resgatar. É legal também. Eu acho que, sabe, vai agregar demais e, inclusive, não só o setor de artesanato, porque a gente tem o setor, nós temos corais, nós temos músicos, nós temos grupos de dança, né? Os artistas plásticos e o artesanato são duas, as pessoas às vezes dizem, o que é artesanato, como é que eu sei que isso é artesanato ou isso é arte? As duas coisas são muito interligadas, porque as artes plásticas um princípio é um artesanato, é um trabalho artesanal. O que diferencia ali é que tu vai fazer um trabalho que é uma peça única, né? E outra coisa, o artesanato já trabalha em série, né? Então tem uma produção em série. Eu acho que seria importantíssimo, Luiz, resgatar. Tá, pois está passando rápido o nosso tempo aí. Débora, eu sempre tenho 2 perguntas que eu faço, 2 situações. Uma delas, por exemplo, o que tu sente falta ou tu acha que não deveria ter terminado em Gramado da época que tu chegou e hoje? Sei lá, aquilo que na época podia ser super importante, chamava atenção, e que hoje tu sente falta ou tu acha que poderia ter ainda aqui em Gramado? Tem alguma coisa assim que te vem à mente? Eu acho que Gramado preserva muito o que existia quando eu vinha há 40 anos atrás, né? Só mudou um pouco o formato das coisas, né? Até pelo desenvolvimento em si. É claro, eu sinto falta um pouquinho mais do menos trânsito e tal, no sentido de deslocamento, essas coisas que estão sendo trabalhadas para ser resolvidas, né? Mas Gramado preserva a sua essência, né? É legal eu enxergo isso. E a outra colocação é assim, o que tu imagina de Gramado olhando aqui uns 10 anos para frente? Como é que tu vê Gramado e o que tu sugere para os gramadenses? Olhando 5, 10 anos pela frente. Sim. Gramado amanhã. Isso, projeto pode ser, da Secretaria, enfim, da Prefeitura de Gramado. Eu acredito que tem que se voltar um pouco mais para o interior, assim. Eu acho que isso é importantíssimo, sabe? Para que quem está no interior não saia, né? E claro, eu vejo que isso está preservado, mas eu acho que tem que ser mostrado mais ainda, não só na Festa Colônia. Essa parte eu acho que tem que ser mais trabalhada. Assim como no setor artístico, a gente tem que entender, as pessoas ainda têm medo de entrar no museu, ou acham que elas não podem, ou tem dúvida se eu posso, se eu não posso. Então falta alguma coisa aí, uma conexão com o próprio gramadense, com o setor cultural, e entender de que a gente precisa deles, né? De todo mundo.
de alguém que, por exemplo, para se construir um acervo, que é a identidade da cidade, tem que ter esse entendimento de que a gente precisa mostrar e ser parte, ser pertencente, né, ao resgate histórico da cidade. Eu acho que é isso. Minha amiga, estou te agradecendo muito. Hoje vamos fazer mais acelerado um pouco essa barulheira aqui, né? Sim. Mas te agradecer muito, dizer que a gente é feliz, exatamente o que eu falei no início, aquelas pessoas que vêm de outras regiões do estado, do país ou mesmo do exterior, se juntam a Gramado, se tornam gramadenses de coração e contribuem, como é o teu caso. Então, eu queria te agradecer, Débora, realmente é importante e com certeza vai continuar nesse teu trabalho na área cultural, no turismo e ajudando o Gramado aí no seu futuro e também aqui no presente, né? Luia, eu que agradeço a oportunidade. Não sou uma pessoa de falar muito, até que eu acho que eu falei bastante. Falou. Foi uma oportunidade bem legal, adorei conversar contigo. Tá, muito obrigado. Queria agradecer a Golden Lagueto Multipropriedade e também a Claro, na rua São Pedro 514. Sempre é importante consultar nossos atendentes para saber o que temos de oferta na nossa loja, então, ali no centro de Gramado. Um grande abraço a todos, um final de noite muito feliz a todos e até a próxima quinta-feira com mais episódio de Histórias de Gramado. Oferecimento Lagueto Golden Multipropriedades e Claro. Com a Claro você se conecta com o que ama. Claro, você se conecta mais com o que ama. É muita velocidade e estabilidade para se conectar com suas séries, novelas, shows, redes sociais e muito mais. Então aproveite essa oferta. Assine Claro Fibra de 350 MB e leve 500 MB, mais Globoplay incluso por R$ 49,90 por mês no Multi nos 6 primeiros meses. Ligue para 0800 720 1234, vá até uma loja ou acesse claro.com.br. Claro, você merece o novo. Consulte condições de aquisição.